E aí, pessoal, estamos aqui com a mestre FIDE Suzana Chang. Tudo bem, Suzana? Tudo bom, Felipe? Boa noite. Boa noite. Suzana está aí no cenário nacional do xadrez faz muito tempo, com conquistas bastante expressivas. Um mini resumo da carreira dela. Ela tem 2 campeonatos brasileiros femininos, participou de 8 Olimpíadas, tem muitos jogos abertos de São Paulo, de Santa Catarina. E posso estar enganado, mas assim, da minha memória, ela é também uma das jogadoras mais ativas em termos de torneios. Joga muitos torneios, mais do que a média. Então, talvez seja uma das jogadoras mais conhecidas da história do xadrez feminino nacional. Mas a Suzana, que é de São Paulo, morou na cidade, no interior. Então, vamos tentar entender como é que ela chegou aonde chegou, né? Conta um pouquinho aí do seu início com o jogo de xadrez, Suzana, por favor. Olha, eu comecei a jogar xadrez desde pequena, só que naquele nível assim bem rústico, sabe assim, jogadas A4, torre A3, passar a torre para o centro, era a minha jogada favorita. E eu jogava com o meu irmão, né, que tinha ganho um tabuleirinho de xadrez. E a gente ia jogando, brincando. Depois a gente começou a jogar os jogos da primavera. Eram todos campeonatos assim muito amadores, não são do mesmo, não eram do mesmo nível, né, dos campeonatos das crianças de hoje, né, que muitas já têm um bom rating, né, assim, entre 1.700, né, os campeonatos. A gente tinha, vamos dizer assim, se pudesse estimar, eu chuto que a gente tinha uns 1.000 de rating, porque éramos muito fraquinhos, assim, a gente não entendia muito bem como era o jogo, mas a gente gostava de brincar. E a gente ia jogando, montava aquele tabuleirinho magnético, e a gente ia jogando na rua, sabe, andando com os coleguinhas, era mais dessa forma. Com quantos anos? Isso a gente tinha 9 anos de idade, até os 12, 15, jogando jogos da primavera, tudo a nível assim municipal, né? Eu nem sabia que tinha campeonatos fortíssimos, né? Jogos abertos, campeonatos abertos do Brasil, né? Que naquela época já tinha, só que eu não tinha esse conhecimento, né? Uhum. E quando é que veio esse conhecimento assim de um mundo além de só jogar brincando com o seu irmão? Foi quando eu joguei os primeiros jogos regionais. Aí eu comecei a ter contato com outros jogadores e falavam assim: olha, você perdeu, né? Vinham dar dicas, né? Porque eu teria perdido uma partida. Você perdeu por causa disso, lê tal livro, mas joga tal torneio. Eu torneio, eu nem sabia, era da época também que o folder era impresso, né? Era mandado, enviado pelos correios. E aí ele falava assim, né? Um rapaz, um professor de Jales, não sei se o pessoal conhece, mas enfim, ele pegou o meu endereço e começou a me mandar os folders, né, dos torneios que tinha, e eu me interessei bastante. E o primeiro torneio que eu joguei fora, assim, foi o... Peraí, meu computador aqui está tentando reiniciar. Mas eu neguei. Se cair, pelo menos a gente volta. Aí, eu estava falando, Felipe. Seu primeiro torneio de xadrez Aí eu oficial. joguei. O primeiro torneio foi no Clube Holmes, em 1991. Aí eu fui jogar toda feliz, né? Fiz meio ponto de bye, né? 9 rodadas, meio ponto de bye. Aí eu falava assim, nossa, eu fiz alguma coisa errada, né? Era muito engraçado, porque na verdade eu tinha feito tudo de errado. Aí eu chegava para o próximo torneio e falava, deve ter sido a anotação. Eu gostava de manter aquela anotação antiga e falava assim, vou mudar a anotação. Ia para o próximo, tomava pau do mesmo jeito, era muito engraçado. Mas eu gostava de jogar, né? Eu não me desanimava por péssimos resultados, né? Eu levava muito assim, nossa, eu adoro xadrez, tal, né? Enfim, assim foi o meu começo. Isso é interessante, né? Normalmente a criança se tem vamos dizer assim, esse torneio muito às vezes negativo inicial, dá uma desanimada. Para você,
tava tudo. Você realmente gostava do jogo. Para mim era uma festa, assim, né? Tudo era uma festa. Ah, Depois que eu comecei a jogar melhor, eu ficava triste por algumas partidas que eu perdia, eu me incomodava. Mas, assim, eu sabia que eu tinha que aprender, né? Eu tinha muito que aprender. Aliás, ainda tenho, né? Imagine, né? Em 2008 tem muito que aprender ainda, com certeza. não, mas Mas isso. eu continuei, né? Segui jogando e até hoje ainda. Eu sei que. É que eu sempre intercalo, né? Entre outras atividades, e isso atrapalha um pouco. Mas, enfim. Não, mas essa questão eu acho que vale mencionar, porque assim, eu me lembro, enfim, muitos anos depois, torneios abertos normais, né? E acaba a partida, eu lembro bastante, eu tenho uma visão muito clara que você gosta muito de analisar suas partidas depois com o jogador. Então é algo que você leva para sempre essa questão de você acabar a partida, discutir, tentar aprender logo depois da partida. É verdade. Inclusive, eu estava lembrando de um detalhe, eu não sei se você lembra, eu acho que foi mais ou menos em 2001, se não me engano. Olha quanto tempo foi, há Uhum. muitos anos atrás. Você jogou, você não era grande mestre, você jogou um torneio rápido, uma cidade aí no interior, aí você analisou comigo. Não sei se você lembra. Não foi contra mim a partida. Aí eu falei para você, nossa, você analisa muito bem. Eu não sei se você lembra desse detalhe. Você já tinha, claro, você não era grande mestre naquela época. Você provavelmente tinha o quê de rating, não sei, talvez. 200 provavelmente. É, mas eu lembro desse detalhe. Eu não sei se você se lembra desse detalhe, assim. Foi num torneio de rápidas no interior, nem lembro. Limeira, talvez, americana, alguma coisa por ali. Eu acho que foi. E, enfim, eu sempre gostei muito de analisar mesmo, eu acho interessante. Eu fico até triste quando a gente assim, não tem tempo para analisar depois da partida. Eu acho que se perde muita coisa, né? Uhum. Muitos detalhes. Claro, dá para analisar depois com o computador, com algum professor, mas eu acho legal pegar o feedback do adversário. Eu sempre gostei muito. Ah, não, sem dúvida. Tem algumas exceções, mas enfim. Não vem. Agora, você já estava jogando os torneios, assim, assim, você se divertia, mas os resultados ainda não estavam vindo, né? Teve alguma mudança? Foi só realmente no jogar e ir pro próximo torneio com mais vontade? Ou tu começou a ter algum estudo especial, talvez algum professor ou algum livro? Como é que foi esse salto de conhecimento? Olha, eu sempre fui assim, tive um lado assim um pouco teimoso, né, do meu próprio jeito de ser, mas eu superei, superando isso pouco a pouco, né? Mas enfim, eu lembro que eu jogava muito os paulistas femininos naquela época, isso muito no comecinho, né, 1993. E sempre fazia 3,5 em 5 e nunca nada, né? Mas eu acredito que o salto veio quando começou aquela época, o rating mínimo para sair na lista feed era 2.000. E esse era o meu grande objetivo, né? Grande entre aspas, né? Porque ter 2.000. E eu não conseguia, né? De 1998, mais ou menos, a 2000, passei 2 anos jogando e não conseguia sair na lista feed, né? Com 2.000 de rate, eu não tinha Uhum. rating feed. Naquela época era assim. E aí eu falei assim, não, eu quero ter hate feed, era meu sonho, né? Hoje em dia todo mundo tem hate feed. Mas naquela época, aí eu comecei a estudar, aí eu comecei a estudar a enciclopédia, eu comecei a jogar muitas partidas bullet pela internet. Incrivelmente, essas partidas bullet, por mais tranqueira que pareça, para mim ajudou em alguma coisa, porque eu não sei se era pelo excesso de partidas, algum conhecimento, assim, ou algum traquejo que eu não tinha, né? Eu ganhei um campeonato que ninguém diria que é um campeonato difícil de ganhar, mas para mim era, né? Devido toda toda a série de capivaradas que eu fiz, né? Aí eu ganhei o Campeonato Paulista Feminino. Então isso foi, assim, vamos dizer assim, um marco, entre aspas, né? Porque eu só perdia de todas as meninas. Ali eu comecei
a ganhar, né, das meninas, assim, né? Eu cheguei a ganhar até da Tatiana Hatiko naquela época, né? Não sei se foi, provavelmente foi antes dela ser menina, Uhum. mas, assim, ela já jogava bem. Eu ganhei um Paulista Feminino, dois, para jogadoras que eu sempre perdia, comecei a ganhar, enfim, isso aí foi bem no comecinho, né? Depois veio os campeonatos que eram um pouco mais difíceis, né? Foi o Brasileiro Feminino, e isso foi que ano 2001, que eu fui vice-campeã brasileira feminina. Teve 2002, 2003, aí em 2004 eu ganhei também o Campeonato Brasileiro Feminino com muito mais jogadoras. Aí eu já tinha passado por vários livros, né, que eu não tinha estudado antes. Eu acredito que para esse campeonato, de certa forma, abriu um pouco a minha forma de pensar, né? Diferente, uma forma diferente de pensar. E que foi o Tática Moderna do Pacman, que você já deve ter ouvido falar, né? 1 e 2, como 1 e 2. Estratégia Moderna, aqueles livros do Seirawan de estratégia, que também eu achei livros muito bons. Os livros antigos do Ricardo Rett, de como se deve jogar a abertura, tudo isso me deu, assim, uma base de pelo menos ter 2.000 de rating desde aquela época. Mas é interessante. Ou que assim, de 91, lá no começo do primeiro torneio, 2001, você já foi vice-campeã brasileira, assim, claramente você teve uma evolução boa nessa década. Você citou vários livros que são livros conhecidos que você leu, mas ainda assim você acha que foi. Você acha que o que te fez o salto inicial para chegar nos 2000 foram os bullets e a enciclopédia? Esse foi o seu É, segredo? quem diria que o bullet poderia ser bom? Não estou dizendo que é bom, porque tinha muita partida tranqueira, mas de alguma forma, o fato de eu ter várias partidas em que você tem que se sair de situações complicadas e de forma rápida, ajuda até um certo ponto. Não estou recomendando isso para ninguém. Não estou falando que jogue o bullet, que nem saiu aquele O Dia da Maldade. Não sei se você leu. Você viu esse Não Dia da vi. Maldade? Não. É uma brincadeira que fizeram no WhatsApp. Eu acho que quem produziu foi o Thiago, né? O Thiago Pro, né? O P-Pro. Assim, uma brincadeira, é dizer que, como é que se diz? Se preparou jogando bullet para jogar um torneio, né? É uma brincadeira, né? É um absurdo, né? Mas, assim, até um certo... Tem uma coisa porque permite você inventar muito sem a responsabilidade e jogar muitas partidas e você... Não. Assim, do ponto de vista como é que se diz? Da memorização de aberturas diferentes, de padrões diferentes, que você assimila muitos padrões diferentes, você sabe como jogar, questão de estrutura de pensamento, mas tudo muito superficial. Tem muita partida lixo, mas tem umas partidas que são interessantes, né? Sim. Assim, eu já fiz, né? Mas das milhares só saem umas 2 ou 3. Não estou recomendando, mas eu sinto isso, né? Para mim, isso é uma verdade, não quer dizer que seja verdade para todo mundo, né? Claro, Me claro. ajudou nisso, porque eu tinha muita dificuldade, muitas coisas, e essas dificuldades que eu tinha, eu acabei esclarecendo um pouquinho, muito pouquinho com o bullet. O bullet você está falando de partidas de 1 minuto com 0 segundos de incremento. Sim. Mas eu acho que esse bullet é mais para a questão da criatividade, não é que você vai virar um gênio, mas sabe aquela coisa do você inventar, abrir uma coluna, enfim, coisa muito superficial assim, né? Coisa de bullet mesmo, claro. O cálculo, eu recebo críticas até hoje, né, do meu atual professor, né? Eu estou tendo aula agora uma vez por semana. Eu tenho que encontrar esse tempo, senão eu fico completamente desligada do xadrez. Ele me fala: olha, o bullet vai destruir o seu jogo, né? Você está ficando muito superficial. Você voltou a jogar bullet.
Eu acho incrível como é que ele sabe, né? Porque eu acho que a gente estava analisando profundamente uma posição, eu comecei a falar, ele falou assim, olha, você jogou. Eu dei muita risada, eu falei assim, putz, grilo, não adianta eu tentar me esconder, né? Não, vamos A gente, admitir logo para não ter. eu digo assim, eu tenho essa mania de dizer que o bullet é a minha cachaça, né? Sabe aquela cachaça? É a cachaça boa, né? Que você se embebeda, no meu caso, né? Eu me embebedo, mas também não. A hora que eu quiser cortar, eu vou lá e corto. Bom, Eu tinha parado, mas ficaram falando tanto na minha orelha que eu adoro bullet. Aí eu acabei lembrando que incorporando. mas eu tô me controlando, porque eu sei que só isso não basta, né? Tem que ter com certeza tem que ter uma profundidade maior. Não quero que os haters venham para cima de mim depois me criticando, né, por falar que, né, Eu acho que bullet cada um tem o seu sistema, né? Eu fiquei. Você falou que o bullet talvez foi bom para você porque ele te ajudou a corrigir alguns problemas específicos seus, que talvez com outros estudos não fosse tão fácil. por exemplo, eu eu era muito travada assim, o xadrez não fluía assim, é difícil de explicar assim, em palavras, né? Mas eu vou tentar. É assim, eu jogo uma partida e eu não conseguia pensar diferente. Aí nas partidas bullet eu fazia todo tipo de loucura, assim, tipo, bispo toma H7, cavalo G5, ou sacrificar peça por 3 peões numa partida, eu não faria isso. Aí no bullet, fazendo isso, aí tem alguém com coronavírus aí, mas fazendo isso de sacrificar peças por peões, eu acabei começando a considerar essas possibilidades nas partidas reais. E nas partidas, assim, reais não, todas são reais, né? Mas ao vivo, assim, de torneio e de pensado, eu comecei a fazer isso. E tanto que tem uma partida minha que foi um tanto frustrante, que foi no Rio de Janeiro, contra, acho que foi o Tadeu, nem sei se você conhece o Tadeu do Rio de Janeiro. Eu fui lá, fiz um sacrifício bem bacana lá, tal, ganhei a dama dele, né? Nessa loucura, né? Eu já estava vivendo a loucura entre aspas, né? Vamos dizer assim. Loucura de sacrificar peça, coisa que eu não fazia antes. Eu estava com aquele xadrez assim, tipo um ping-pong. O cara manda a bola, eu devolvo, manda a bola, devolvo. Estava mais ou menos assim. Eu não conseguia me soltar daquilo, né? E o bullet, para mim, ajudou a liberar. Tanto que nessa partida eu sacrifiquei um monte de coisa, nem sabia se ia dar certo. Deu certo ganhar a dama, mas ganhar a partida? Não, capivara sofre, né, Felipe? Você sabe. Pois é, chegou no apuro, eu fui lá, eu com a dama mais ganho, eu tinha um cheque, pegava a torre lá no fundo. Aí eu fiquei tão frustrada, eu falei assim, nossa senhora, é uma capivara mesmo. Mas aí eu falei, tenho que voltar a treinar tática, né? Nossa, grande conclusão. Mas enfim, ai meu Deus. Não, mas eu não acho que já deu para perceber a questão, né? Porque às vezes a gente joga a partida, não é que a gente não tem ideias interessantes, mas a gente se restringe, né? Ah, eu não vou dar aquela peça ali porque vai fazer falta. Ah, por que eu vou fazer esse sacrifício de peão? E no bullet você nem para e pensa, você vai. Isso te deu confiança para fazer isso nas partidas pensadas. Em alguns casos, em algumas partidas eu fiz, e eu acho interessante jogar partidas assim, que tem, vamos dizer assim, eu diria, mais vida, né? Porque eu estava jogando muito, assim, uma coisa, assim, muito, sabe, D4, D5, C4, chegou um momento que eu já não aguentava mais jogar aquilo, eu falava, ai, que partida chata. Não sei comigo, não sei se é porque eu já jogo há tanto tempo, né, há 20 anos ou mais até, eu não vou revelar minha idade, todo mundo sabe, é só olhar na frente. Mas, enfim, eu 30 anos jogando, sabe? Eu falei assim, não quero só jogar isso. Eu comecei a estudar posições diferentes, formas diferentes de pensar. Tanto que eu não tenho, assim, uma linha muito fixa, assim. O que pode ser ruim para resultados, né? Para quem busca resultados, mas para mim, eu estava gostando, né? Estou gostando disso, né? De jogar dessa forma, assim, sem muito, vamos dizer assim, sem seguir uma linha única.
não, não é o ideal para quem busca resultados. O ideal é sempre estudar, aprofundar, mas eu gosto mesmo dessa, vamos dizer assim, dessa avalanche, né, de ideias na cabeça, enfim, Se fazer divertir no jogo. exatamente, fazer coisas assim, Não, que acho. não tá, porque não tem padrão, né, assim, se tiver, quer dizer, tem, né, mas eu digo, eu não gosto de seguir um padrão, poderia, sim, né, mas eu acho que aí começa a ficar, para mim, começa a ficar, eu sinto que fica muito monótono, então eu prefiro, sabe, fazer essas coisas assim, Não, acho. malucas, né, entre aspas. Eu acho que é um ponto bem interessante. Agora, voltando um pouco para os seus resultados de torneio, né? Você falou do seu primeiro brasileiro. Você é uma das jogadoras que mais jogou Olimpíadas na história. Você tem 8, tem algumas poucas com mais que você. Então eu imagino que ninguém que joga 8 Olimpíadas não gosta de Olimpíada. Provavelmente é uma parte de que você é um torneio que você busca e se esforça para jogar. Então contar um pouquinho da sua experiência nas Olimpíadas, por que que você acha que é algo tão você gosta tanto de jogar, né? É, eu gosto muito de jogar as Olimpíadas. Só o fato da gente estar jogando com os melhores jogadores do mundo, eu acho isso muito legal. Eu lembro que numa das primeiras Olimpíadas, que foi na Rússia, quando ainda se podia tirar fotos, né? Entrava com aquelas câmeras que se revelava filme. Hoje em dia, acho que a maioria das pessoas mais jovens vão revelar filme. O que que é isso? O que que é revelar, né? Não sei se você é dessa época, acho que não, né? Eu lembro, pelo menos. É, então, eu tinha filmes, eu chegava das Olimpíadas, vou mandar revelar o filme. Aí tava eu lá, fotos com quem? Kasparov, Judith Polgar. Para mim, aquilo era o máximo, né? E estar presente na sala de torneios, poder, vamos dizer assim, fazer parte daquilo tudo, para mim sempre foi muito, muito, muito legal. Para mim sempre foi muito, muito importante, né? Bom, e aí nessa busca, normalmente cada ano mudava o sistema, às vezes era por rate, às vezes era pré-olímpico, mas era algo que você sempre se esforçava para conseguir jogar, de modo geral. É verdade. Eu sempre gostei muito e é uma pena, né, que teve não só por essa razão, né, mas esse problema, né, de saúde mundial e infelizmente não teve a edição, né, de 2000 do ano passado, né, do ano 2020, nas Olimpíadas, porque eu gostaria muito de ter jogado, né? Mas vai ter a Olimpíada online, né, esse Uhum. ano, começa agora em setembro. Enfim, aí, Pronto pro próximo. exato. Legal. Agora, fala um pouco assim, você gostava muito do jogo de xadrez, claramente ainda demonstra gostar muito do jogo de xadrez. Como é que é conciliar o estudo e os torneios com outras atividades? Tem épocas que você fica mais de ano sem ver nada? Como é que funciona? Por exemplo, nessa época da pandemia, eu me afastei um pouco do xadrez para me dedicar a outras atividades. Xadrez sempre fica sendo, atualmente, né, a menor parte. Né? Ou seja, uma vez por semana eu treino, né, com o professor, antigamente eu não tinha, e isso é o que me mantém ligado no xadrez, porque senão eu me desligo completamente e eu não gostaria disso, porque eu gosto muito do jogo, né? E eu ainda quero voltar a participar dos eventos, mas num período de maior segurança, né? Num Claro. período pós-pandemia que eu, até onde eu sei, vai demorar bastante para terminar. Mas o próximo presencial que você se sentir segura, tá lá você de volta. Com certeza, com certeza. Mas, por exemplo, você vai jogar a final do Brasileiro em Cuiabá? Não sei. Curiosidade, né? Não, Você não não sei. sabe. Provavelmente não, mas eu não sei. Eu não sei ainda. Tá aí, chegando em novembro. Vai ser um torneio interessante. Vai tá bastante Mas por forte. causa da pandemia. Essa é a questão. Seria por Ah, causa da pandemia.
A pandemia não ajuda, né? Mas eu estou esperando a minha segunda dosezinha para pensar a minha vida. Ah, sim, é o meu caso, porque eu morro de medo de ir para Cuiabá, não sei se você está sabendo, lá tem a variante Delta rolando, né? E as pessoas lá se recusaram a tomar a vacina por uma outra razão, até onde está sendo mostrado nos noticiários, né? Isso que está acontecendo. Enfim, isso me causou um certo sentimento de insegurança, né? Passar por dois aeroportos, né? Táxi, restaurante, né? Quem Não, mora lá é mais tranquilo jogar, né? Mas quem não. sem dúvida. Bom, vai demorar um tempinho para normalizar tudo. E nesse período que não normalizou, bom, você falou que já jogava Bullet, quase sempre é algo online. Mas o que você acha de torneios mais longos na internet? Você gosta? Por exemplo, a Olimpíada Online vai ser ritmo de 15 minutos com 5. Você sente a vontade de jogar partidas mais longas na internet ou para você é muito diferente? Para mim é indiferente. Claro que o bullet é totalmente superficial, sem nenhum compromisso, você joga qualquer coisa e se der, deu, né? Mas uma Olimpíada ou mesmo uma partida pensada envolve uma dose muito maior de responsabilidade, com certeza. Mas eu gosto bastante também. Para mim, não é indiferente. Eu até prefiro, porque você pode trabalhar melhor as ideias, né? A ideia de estratégica, né? Ideias táticas que vêm a surgir dependendo da posição, e já no bullet, obviamente, não tem nada disso, é tudo muita especulação, né? Muitas vezes as partidas bullet dão 75 lances, mas são em um minuto, mas são 75 lances lixo, né? Então, nem se compara, né? Uhum. E essas partidas são com acréscimo, o que melhora bastante, né, a qualidade do jogo. Você pode ter 10, 15 segundos no relógio, e se você tiver já no final, você consegue se concentrar assim o suficiente para fazer lances razoáveis, vamos dizer assim, senão, obviamente que não dá para fazer os melhores mesmo, porque, né, tem as nossas limitações, né? Mas assim, dá para ter, né, muito mais lógica do que se fosse numa partida sem acréscimo. Ah, não, sem dúvida. E, bom, agora essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo, né? Que se você tentar puxar na sua memória, tem muita partida boa, muita partida interessante que você já jogou na sua vida. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que talvez você fez o lance da sua vida, ou se você tenha umas memórias muito boas dessa partida, por qualquer razão que você resolve escolher. Sim, é o seguinte, eu tenho, assim, sempre as partidas que eu sempre me recordo, e são partidas que eu achei que teve um arremate interessante. São várias, né? São três, na verdade, que eu me recordo com mais frequência, né? Duas foram em 2001, de uma época que eu acho que eu estava melhor jogando. Uma foi contra a Bárbara Farah, uma jogadora 2100 da época, né? Daquela época. Ela nem joga mais hoje em dia. Outra foi contra a Norma Vargas, ficou lá uma um monte de peça pendurada, e ela não podia tomar nenhuma, que tinha um golpinho. E a terceira, inclusive, eu tinha comentado com você, que é essa partida contra o Azerbaijão, a Bedulayeva, se não me engano, é o nome dessa moça, né, que eu joguei em 2016, na Olimpíada, e foi uma Índia do Rei que eu joguei, e teve um arremate bem legal. Ah, ok, a gente vai fazer um vídeo tentando explicar o arremate dessa partida. O que então, o interessante é que das três vezes que você falou, o que te atraiu nelas era algum detalhe tático diferente do normal, é isso? Exatamente. É Ah, onde eu pude produzir assim um arremate bacana, né? E de ataque, né? Que não são todas as partidas que dá para conseguir isso. Às vezes você ganha um finalzinho, né? Mais técnico.
E nessa partida, não, foi um ataque bem legal que eu fui ali e tal. E acabei conseguindo, né, ganhar a partida. E Não, eu não tinha preparado nesse dia, né? Eu achei que eu não fosse jogar, aí eu acabei jogando nesse dia. Eu fiquei sabendo assim pela manhã, né? Que geralmente a gente ficava sabendo no dia anterior. E aí eu fui lá, joguei e achei que saiu uma coisa bem legal, assim. Lembro até hoje. não, tá ótimo. Vamos fazer um vídeo tentando explicar o arremate. Bom, Suzana, queria agradecer o seu tempo. Você, não só a sua história, uma história vitoriosa no xadrez nacional, mas foi muito interessante ouvir as suas ideias, que não são comuns, mas sem dúvida alguma são interessantes. E deixar esse espaço final aberto para se você quiser falar alguma coisa, deixar alguma mensagem, fica à vontade. Tá, eu vou falar assim, ó, olha, pessoal, não me critiquem por eu ter falado tanto do bullet, que o bullet isso, que o bullet aquilo. Eu sei que tem os prós e os contras, né? Então, o que eu quero dizer é que tem mais contra do que prós. Mas, para mim, uma pequena parte foi bem bacana. Mas não façam isso, tá? Não acreditem em nada que eu falo, porque não vai trazer muitos benefícios, vai trazer mais prejuízo que benefício. É melhor estudar uma partida clássica, é melhor ir por outros caminhos. Mas um bulletzinho só para se divertir, assim, no máximo 5 partidas e acabou, né? Enfim, para mim é que deu uma loucura numa certa época, mas eu já parei, né? Enfim, Tá. e, tá legal, Felipe. Tá dado o recado. Então, a dica principal, você pode jogar bullet, mas tem que ter o limite de partidas, senão pode sair do controle. Exatamente. Eu faço o que eu. Perfeito. Bom, obrigado, Suzana, pela entrevista. Tenho certeza que o pessoal lá em casa vai gostar, que nem eu gostei, me divertir. E até a próxima. Tchau, tchau. Próximo, Felipe. Um abração. Tchau, tchau.